Quem era Jesus antes da criação? A verdadeira história de Jesus Cristo. A Bíblia nos apresenta Jesus como alguém único que transcende nossa compreensão comum do tempo e da existência. Mas quem ele era antes da criação do mundo? O que significava para Jesus compartilhar a mesma glória que o Pai, antes mesmo que os fundamentos da terra fossem estabelecidos? Essas perguntas, que nos intrigam profundamente, carregam em si o mistério da própria essência de Jesus e seu relacionamento com o Pai. Desde o princípio, a preexistência de Jesus é afirmada em textos bíblicos fundamentais, e em nenhum lugar isso é mais evidente do que na oração de Jesus em João, capítulo 17. Ao elevar sua voz ao Pai, Jesus diz: "E agora glorifica-me tu, ó Pai, contigo mesmo, com aquela glória que eu tive junto de ti antes que o mundo existisse." João capítulo 17, versículo 5. Essa afirmação revela algo extraordinário, que Jesus, o Filho de Deus, possuía uma glória que antecede a criação do tempo, uma glória compartilhada em perfeita união com o Pai. Entender essa preexistência não é apenas uma questão teológica. Ela ilumina a grandiosidade e a eternidade de Cristo e nos convida a contemplar a profundidade do amor e do propósito divinos. Ao estudarmos quem Jesus era antes de todas as coisas, somos levados a questionar nossa própria compreensão sobre a eternidade, o tempo e o relacionamento íntimo entre Pai e Filho. Jesus não é uma figura histórica comum. Ele é eterno e seu relacionamento com o Pai vai além dos limites humanos. Este vídeo não será apenas uma explicação doutrinária. Aqui, nós nos propomos a explorar esse mistério profundo e revelador, para que cada um possa fortalecer sua fé e expandir sua compreensão sobre quem realmente é Jesus. Compreender a preexistência de Cristo nos ajuda a elevar nossa visão espiritual e nos proporciona uma base de confiança inabalável. E como veremos ao longo dos próximos momentos, essa união eterna de glória entre o Pai e o Filho é a base para muitos dos aspectos mais profundos de nossa fé cristã. Para compreender quem era Jesus antes da criação do mundo, precisamos explorar os fundamentos bíblicos que revelam essa verdade profunda. A Escritura oferece vislumbres extraordinários da preexistência de Jesus, com passagens que afirmam sua existência eterna e sua glória partilhada com Deus Pai. Entre esses textos, o Evangelho de João se destaca, pois descreve Jesus como o Verbo, ou Logos, aquele que estava com Deus desde o princípio e que, de fato, era Deus. João capítulo 1, versículo 1. Este capítulo inicial do Evangelho de João não apenas nos apresenta Jesus como coeterno com o Pai, mas também indica seu papel ativo na criação. Nos versículos seguintes lemos: "Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez." João capítulo 1, versículo 3. Aqui, a Bíblia revela que Jesus não é uma criação de Deus, mas o próprio Criador. Ele estava presente antes do surgimento de tudo o que conhecemos, e através dele, tudo veio a existir. Isso nos leva a uma conclusão fundamental. A preexistência de Jesus é essencial para a nossa compreensão de sua divindade. Outro texto central sobre a eternidade e glória de Jesus é encontrado na carta de Paulo aos Colossenses. Neste livro, Paulo descreve Cristo como a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Colossenses capítulo 1, versículo 15. A expressão primogênito não significa que Jesus foi criado primeiro, mas que ele possui uma posição única de honra e autoridade sobre toda a criação. O texto continua, afirmando que nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Paulo reforça que tudo o que existe, seja no reino físico ou espiritual, existe por causa de Cristo e para Cristo. Ainda em Colossenses, Paulo afirma que ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele.
Colossenses capítulo 1, versículo 17. Isso nos dá uma visão clara da eternidade de Jesus. Ele é eterno e fundamental para a própria existência do universo. Ele sustenta toda a criação, revelando a profundidade de sua glória e poder que transcendem o tempo e a matéria. Esse fundamento bíblico nos leva de volta ao Evangelho de João, onde Jesus, em sua oração ao Pai, expressa seu desejo de ser glorificado com a glória que possuía antes da criação. Essa glória não era uma dádiva adquirida, mas uma essência que sempre existiu. Ao longo do Antigo e do Novo Testamento, a glória de Deus é um tema recorrente e Jesus declara que ele compartilha dessa glória desde a eternidade, como vemos em sua oração em João, capítulo 17. A preexistência de Jesus também aponta para a complexidade e profundidade de nossa fé. Ela confirma que a natureza de Cristo é divina e eterna, destacando-o como o Filho de Deus, que possui a mesma essência e glória do Pai. Esses fundamentos não são apenas doutrinas distantes. Eles revelam que em Cristo temos acesso a um Deus que é completamente fiel e digno de nossa adoração, pois Ele é o mesmo desde antes da fundação do mundo até os dias atuais. Ao nos aprofundarmos nesses fundamentos bíblicos, entendemos melhor a natureza única de Jesus e a profundidade de seu relacionamento com o Pai. Esse entendimento não é apenas intelectual, mas tem o poder de fortalecer nossa fé e nos ajudar a confiar mais plenamente em Cristo. A preexistência de Jesus nos assegura de que Ele é o Deus eterno que nos conhece desde a criação e que, em sua glória e poder, está conosco até o fim dos tempos. Ao falar sobre a preexistência de Jesus, encontramos um conceito essencial que se destaca em sua oração, a glória compartilhada com o Pai. Mas o que significa compartilhar a glória de Deus? Como isso é possível para Jesus? Este ponto não é apenas um mistério teológico, ele é central para a nossa compreensão da natureza divina e do papel único de Jesus na Trindade. No Evangelho de João, capítulo 17, versículo 5, Jesus clama ao Pai: "Agora, glorifica-me tu, ó Pai, contigo mesmo, com aquela glória que eu tive junto de ti antes que o mundo existisse." Esta declaração nos leva a refletir sobre um relacionamento eterno e perfeito entre pai e filho, no qual a glória é uma característica intrínseca e compartilhada. Essa glória não é uma conquista de Jesus após seu ministério terrestre, mas algo que ele já possuía desde sempre, pois sua natureza é uma com a de Deus. No Antigo Testamento vemos que a glória de Deus era um sinal visível de sua presença entre o povo de Israel. Ela aparecia como uma nuvem sobre o tabernáculo e mais tarde no templo, indicando que Deus habitava entre seu povo. A glória de Deus é vista como algo reservado somente a Ele, e essa exclusividade é reforçada em Isaías, capítulo 42, onde o próprio Deus diz: "Eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória." Isaías capítulo 42, versículo 8. No entanto, quando Jesus fala sobre compartilhar essa mesma glória, ele está nos revelando que possui uma unidade absoluta com o Pai. Isso nos mostra a grandeza e a singularidade de Jesus, pois compartilhar a glória de Deus implica uma igualdade de essência e natureza. Jesus é mais que um representante ou um profeta. Ele é Deus em carne, o único que pode afirmar ter a mesma glória que o Pai desde antes da criação. Essa compreensão da glória compartilhada é um dos pilares que fundamenta a doutrina cristã da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo não são três deuses, mas um único Deus em três pessoas que coexistem em uma unidade eterna e indivisível. Quando Jesus declara que possui a glória de Deus, ele está confirmando sua divindade e a perfeita comunhão que sempre teve com o Pai. Isso é algo que nenhum outro líder espiritual ou figura bíblica poderia reivindicar. Esse conceito de glória compartilhada, ao ser compreendido, eleva nossa fé e nos dá uma visão mais profunda de quem Jesus realmente é.
Ele não é apenas um mediador entre Deus e a humanidade. Ele é o próprio Deus que escolheu se fazer carne para que, através dele, pudéssemos vislumbrar a glória de Deus de uma forma que nenhum homem antes pôde ver. Compreender isso nos leva a uma adoração mais autêntica e uma reverência mais profunda pela grandeza do nosso Salvador. Jesus ocupa uma posição absolutamente única na narrativa bíblica. Desde o Antigo até o Novo Testamento, encontramos figuras que foram grandes líderes e tiveram papéis essenciais nos planos de Deus, como Moisés, Abraão, Davi e os profetas. No entanto, o que torna Jesus diferente de todos eles é sua preexistência e a glória que ele compartilhou com o Pai desde a eternidade, uma característica que ninguém mais na história pode reivindicar. Moisés, por exemplo, foi um profeta poderoso e íntimo de Deus. A Bíblia diz que Deus falava com ele face a face, como um homem fala com o seu amigo. Êxodo capítulo 33, versículo 11. Ainda assim, Moisés era um servo de Deus, criado e limitado pelo tempo. Ele não compartilhou a glória eterna de Deus, mas foi um instrumento que trouxe a lei ao povo de Israel. Abraão é chamado de amigo de Deus em Isaías, capítulo 41, e é considerado o pai da fé. Contudo, ele também era uma criação de Deus, alguém que confiava nas promessas divinas, sem nunca ter a pretensão de compartilhar da mesma natureza ou glória de Deus. Abraão aguardava a promessa, mas Jesus é a própria promessa cumprida, aquele que existe antes de Abraão e de quem toda a criação depende. Davi, o grande rei de Israel, é outra figura destacada, conhecido como um homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Davi foi um rei poderoso e um adorador sincero. Porém, ele mesmo, em um de seus salmos, escreveu profeticamente: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita. Salmos, capítulo 110, versículo 1. Reconhecendo a superioridade de Cristo sobre todos os reis, incluindo ele próprio. Cada um desses homens foi um servo fiel, mas nenhum deles compartilhava a glória e a natureza divina que Jesus possuiu desde antes da criação. Isso nos mostra que Jesus não é apenas um líder entre outros, mas o próprio Deus, aquele que é eterno e glorificado com o Pai. Essa comparação destaca a singularidade de Cristo e solidifica nossa compreensão de sua identidade divina, trazendo-nos mais perto de uma adoração sincera e fundamentada. No Evangelho de João, encontramos uma das afirmações mais profundas sobre a identidade de Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. Ao descrever Jesus como o Verbo ou Logos em grego, João revela que ele é a expressão viva e eterna de Deus, aquele através de quem tudo foi criado. Essa ideia vai muito além da simples criação de todas as coisas. Ela sugere que Jesus é essencial para a própria existência e continuidade do universo. A descrição de Jesus como o Verbo também indica que ele existia antes do tempo. Em João, capítulo 1, versículo 2, está escrito: Ele estava no princípio com Deus. Essa é uma verdade que estabelece a eternidade de Cristo, colocando-o em um relacionamento único com Deus Pai desde a eternidade. João continua dizendo que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versículo 3. Enfatizando que Jesus não é apenas parte da criação, mas o próprio Criador. Esse conceito é reforçado na carta aos Colossenses, onde Paulo declara: Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Jesus é descrito como a origem e a razão de toda a criação, uma afirmação que seria impossível se ele fosse apenas um ser criado. Em vez disso, Paulo nos mostra que Jesus é eterno e transcendente, essencial para tudo o que existe, incluindo os reinos celestiais.
Além de ser o Criador, Paulo também revela que Jesus é quem sustenta todas as coisas. Em Colossenses capítulo 1, versículo 17, lemos: Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Essa verdade é poderosa e nos ajuda a entender que Jesus não apenas trouxe o universo à existência, mas continua a mantê-lo e sustentá-lo. Essa visão nos leva a contemplar a grandeza de Jesus como Deus eterno e soberano sobre tudo. O papel de Jesus como Verbo, como aquele que é a palavra viva e ativa de Deus, também tem implicações profundas para a nossa compreensão da eternidade de Deus. A Bíblia frequentemente se refere a Deus como eterno, o Eu Sou, que existe fora das limitações do tempo. Quando Jesus declara: Antes que Abraão existisse, eu sou, João capítulo 8, versículo 58, ele não está apenas afirmando sua antiguidade, mas identificando-se com o próprio Deus, aquele que sempre foi e sempre será. Compreender Jesus como o Verbo, o agente da criação, nos ajuda a ver como ele se integra perfeitamente na eternidade de Deus. Não há divisão ou hierarquia entre Jesus e o Pai. Eles compartilham da mesma essência, o mesmo poder e a mesma glória. Por meio de Jesus, podemos perceber o caráter eterno de Deus de maneira mais clara e pessoal, pois ele é a imagem do Deus invisível, a manifestação viva e tangível do Criador. Essa visão de Jesus como o Verbo na criação não apenas fundamenta nossa fé, mas fortalece nossa confiança em sua soberania. Saber que Jesus estava presente na fundação do mundo e que ele sustenta todas as coisas até hoje nos dá uma base sólida para confiar nele em todas as áreas da vida. Jesus não é apenas um profeta ou um mestre, ele é o Verbo eterno, aquele que continua a revelar a glória de Deus desde antes do início dos tempos e que permanece inabalável até o fim. A preexistência de Jesus é um dos fundamentos para compreendermos a doutrina da Trindade, uma das verdades centrais da fé cristã. Quando falamos de Trindade, estamos nos referindo a um só Deus em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que coexistem de maneira perfeita e eterna. Cada pessoa da Trindade é plenamente Deus e, ao mesmo tempo, há uma união essencial entre elas. Esse conceito é complexo, mas a preexistência de Jesus é uma chave para nos ajudar a entender essa unidade e diversidade. Quando Jesus declara, em sua oração ao Pai, que compartilha da mesma glória desde antes da criação do mundo, João capítulo 17, versículo 5, ele está demonstrando sua natureza divina e eterna, igual à do Pai. O Evangelho de João nos revela repetidamente essa conexão, mostrando que Jesus e o Pai não são dois deuses separados, mas partes de um mesmo e único Deus. Em outro momento ele afirma: Eu e o Pai somos um. João capítulo 10, versículo 30. Esta unidade é um pilar que sustenta a doutrina da Trindade, confirmando que Jesus é inseparável do Pai em essência e propósito. Para entender a Trindade, é fundamental reconhecer que essa glória compartilhada é algo exclusivo entre o Pai e o Filho. Em Isaías, Deus afirma que ele não divide sua glória com mais ninguém. Isaías capítulo 42, versículo 8. Contudo, Jesus não apenas compartilha essa glória, mas o faz desde a eternidade. Isso mostra que Jesus não é um ser criado que ganhou essa glória, mas sim, que é parte integral de Deus. Sua preexistência e essa glória partilhada confirmam que ele é igualmente divino e parte essencial da Trindade. Outro aspecto importante da Trindade é o Espírito Santo, que também é descrito na Bíblia como estando presente desde a criação. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Assim como o Pai e o Filho, o Espírito Santo participa da eternidade e da glória de Deus. A Trindade revela um relacionamento harmonioso, onde cada pessoa cumpre um papel único, sem perder sua unidade essencial.
A preexistência de Jesus, portanto, destaca que a Trindade não é uma divisão de poder, mas uma união perfeita e eterna que manifesta a plenitude de Deus. Compreender a relação entre a preexistência de Jesus e a Trindade nos aproxima do mistério da unidade divina e nos ajuda a ver a grandeza de Deus em sua plenitude. Em Jesus, temos a revelação do Pai e do Espírito, a manifestação completa de Deus em sua essência trina. Essa verdade não é apenas um conceito teológico distante. Ela fortalece a nossa fé ao mostrar que Deus, em sua complexidade e unidade, está sempre presente e ativo em nossas vidas. Compreender a preexistência de Jesus e sua união eterna com Deus não é apenas um exercício intelectual ou uma análise teológica complexa. Na verdade, essa verdade pode ter um impacto transformador na vida espiritual dos cristãos, fortalecendo nossa fé e renovando nossa esperança. Saber que Jesus existia em glória antes de todas as coisas e que ele mantém um relacionamento eterno com o Pai, nos oferece uma base sólida para enfrentar os desafios e as incertezas da vida. Essa compreensão nos permite ver Jesus não apenas como um mestre ou líder espiritual, mas como o próprio Deus, que escolheu se fazer carne para estar entre nós. Esse entendimento pode fortalecer nossa confiança em Cristo, pois ele não é uma figura distante do passado, mas o Verbo eterno, aquele que sustenta tudo o que existe, inclusive nossas próprias vidas. A carta aos Hebreus nos lembra que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, versículo 8. O que significa que ele é imutável e fiel em todas as suas promessas. Ao entendermos a glória compartilhada entre Jesus e o Pai, percebemos que ele tem pleno poder e autoridade sobre o universo e também sobre nossas vidas. Isso nos dá a certeza de que podemos confiar nele em todos os aspectos, pois ele já existia antes de tudo e continua a governar com o Pai e o Espírito Santo. Nossa fé é fortalecida ao sabermos que o Deus a quem servimos é eterno e absoluto, alguém que nunca falha e que está sempre presente. Além disso, a preexistência de Jesus nos oferece uma nova perspectiva sobre a esperança cristã. Em sua oração ao Pai, Jesus expressa o desejo de que, onde eu estiver, estejam também comigo aqueles que me deste, para que vejam a minha glória. João capítulo 17, versículo 24. Essa promessa nos lembra que, assim como Jesus possui a eternidade, nós também somos chamados a compartilhar de sua glória e presença. A esperança cristã é fundamentada nessa realidade. Um dia estaremos face a face com Jesus, participando de sua glória e desfrutando da eternidade ao seu lado. Essa visão de Jesus, como o eterno e glorioso Filho de Deus, nos permite enfrentar as dificuldades da vida com uma esperança inabalável. A preexistência de Cristo nos lembra de que nossa fé não está fundamentada em ideias passageiras ou promessas vazias, mas em um Deus que sempre foi e sempre será. Ele é o fundamento de nossa esperança e a razão pela qual podemos confiar que todas as promessas de Deus se cumprirão em nossas vidas. No final, entender a preexistência de Jesus nos ajuda a viver uma fé mais robusta e uma esperança viva. Em Jesus, temos a garantia de que Deus é fiel, e essa compreensão nos conduz a uma adoração mais sincera e a uma confiança mais profunda. A eternidade de Jesus se torna um pilar para nossa própria vida espiritual, uma âncora que nos mantém firmes em meio às tempestades e nos aponta para a promessa de uma eternidade com Ele. Ao longo deste estudo, fomos conduzidos a um dos mistérios mais profundos da fé cristã, a preexistência de Jesus e sua glória compartilhada com o Pai desde antes da criação. Esse entendimento não só amplia nossa visão sobre quem é Jesus, mas também nos oferece uma base firme para nossa fé e esperança. Ao compreendermos que Jesus não é uma criação,
mas o próprio Deus em unidade com o Pai, ganhamos uma visão mais profunda da sua autoridade, amor e eternidade. A preexistência de Jesus não é um simples detalhe teológico. Ela transforma a maneira como enxergamos nosso relacionamento com Deus. Saber que Jesus é eterno nos convida a buscar um relacionamento mais íntimo e pessoal com Ele, pois não estamos diante de um líder passageiro, mas do Verbo eterno que nos conhece desde antes de existirmos. Ele nos convida a confiar, a esperar e a viver de maneira que reflita sua glória, a mesma glória que ele compartilhou com o Pai antes do início dos tempos. Esse conhecimento também nos impulsiona a viver uma fé mais convicta. Ao sabermos que nossa esperança está em um Deus imutável e soberano, somos encorajados a enfrentar as dificuldades da vida com confiança, pois aquele que nos sustenta é o mesmo que sustenta todo o universo. Nessa jornada por este mistério profundo, nos deparamos com uma verdade que transcende o entendimento comum. Jesus, o Filho de Deus, é eterno e compartilha a glória do Pai desde antes da fundação do mundo. Esse conhecimento não apenas esclarece, mas transforma. Compreender a preexistência de Jesus nos leva a uma nova dimensão de fé, uma que repousa na certeza de que nosso Salvador é o próprio Deus, a origem e o sustentador de toda a criação. Imagine a vastidão de um amor tão antigo e tão profundo que existia antes de tudo, que precede o tempo, e que mesmo assim se fez carne para se aproximar de nós. Esse é o convite que Jesus nos faz: confiar em seu amor eterno e saber que ao seguirmos seus passos, estamos nos aproximando não apenas de um líder, mas do Verbo que criou o universo e que compartilha uma glória indescritível com o Pai. Tudo o que abordamos aqui, a glória, a eternidade, a unidade com Deus e a Trindade, nos aponta para uma realidade mais grandiosa. Essa é a realidade de uma fé fundamentada não em palavras passageiras, mas em um Deus que nos conhece antes mesmo de existirmos, que caminha conosco e que nos espera para uma eternidade ao seu lado. Que você viva com a confiança de que em Jesus você tem um Deus fiel, imutável e eterno, e que em cada dia sua alma se aproxime um pouco mais daquele que era, que é e que sempre será. Hoje, se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo por ter se afastado dos caminhos ou quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima.